Qual deve ser o nosso comportamento quando a pandemia passar? Como que projetos sociais, igrejas, agências missionárias, movimentos sociais, coletivos e principalmente eu e você, indivíduos, devemos reagir depois que a pandemia, de certa forma, se tranquilizar? Não falo de maneira estratégica, mas de conceito, de comportamento. Para pensar nessa resposta, eu lembrei de um texto bem clássico que a gente utiliza muito quando criança para decorar e quando adulto utilizamos como caixinha de promessa gospel. Salmo 23, existem muitas verdades contidas nele, mas uma delas também é dizer que existe um vale da sombra da morte. Hoje escutamos sobre morte o tempo todo. Mas quero lembrar vocês que o vale da sombra da morte existe para crianças e adolescentes que vivem nas periferias do Brasil, expostas à violência, exploração e maus tratos todos os dias. O vale da sombra da morte existe também para mulheres que apanham dos seus companheiros, às vezes até a morte, todos os dias também no Brasil. O vale da sombra da morte existe para idosos que são maltratados às vezes pelos seus próprios filhos, esquecidos por aqueles que deveriam cuidar deles. O vale da sombra da morte existe para policiais que não têm o aparato de segurança necessário para uma operação e não sabem se vão voltar para casa. Falo dos policiais honestos. Para os familiares desses policiais também existe a sombra da morte todos os dias. O vale da sombra da morte também existe para homossexuais, transexuais, para negros, como a gente viu nesses últimos dias, às vezes nordestinos, que vivem na pele o preconceito desse país ainda muito preconceituoso e racista. Então o que eu quero dizer com isso é que nós já temos desgraças sociais suficientes para reagir. A pandemia é mais um ingrediente dessa desgraça, um ingrediente ruim de tudo isso que a gente tem de mazela social no nosso país e também no mundo. E pensando então na pergunta que eu fiz no começo do vídeo, como deve ser o nosso comportamento? Nós devemos nos comportar pós-pandemia da mesma forma que nos comportávamos ou deveríamos ter nos comportado antes da pandemia. Amor, união, generosidade, solidariedade, compaixão, empatia, amor ao próximo, saber chorar com os que choram, saber entender a realidade dos outros, não julgar como a gente julga, estender a nossa mão, compartilhar o nosso pão. Isso deve ser o nosso comportamento. A pandemia vem como mais uma oportunidade que Deus nos dá para oferecer aquilo de melhor que Deus nos deu, a vida. Esses valores, na prática, sinalizarão ao mundo o pastor, contido também nesse texto do Salmo 23. O pastor que diz que não nos faltará realmente nada, que cobre os nossos vazios, que nos protege, direciona, que nos surpreende, que nos presenteia e que diz para nós que após tudo isso, mesmo no vale da sombra da morte, a sua companhia nos levará para um banquete. Que a gente tenha esperança e fé e saiba gerar isso na vida também das outras pessoas. Um abraço.